Meus caros, vivam um bom dia no episódio 201, desmontando, desmascarando, desarticulando o jornalixo. Esta é a minha luta de alguns meses e até anos a esta parte. Fiz as contas ontem, este é o 201º que eu visse, capaz de haver mais alguns lá para trás. Episódios nesta missão de desmontar o jornalixo, de vos dar a outra visão, a visão que não aparece nas televisões, no pensamento único dos média, há quem diga média com R no meio, eu não vou tão longe, portugueses, rádios, televisões, revistas, algumas delas já estão a falir, graças a Deus, e algumas televisões irão a seguir. Bom, de qualquer maneira, aqui fica o outro lado do pensamento único, portanto este é o pensamento alternativo ao pensamento único que nos é imposto, que nos é injetado todos os dias, em todas as televisões, em todas as rádios e em quase todos os jornais. Vamos começar então por analisar esta notícia, que é a primeira página do JN, como sabem, o Diário do Largo do Rato, que diz que as famílias endividam-se para pagar renda e supermercado, mas aqui em baixo ainda diz mais. Diz que a TAP vale cada vez menos. Bem, meus caros, veio ontem a notícia que a TAP valeria no máximo 500 milhões, mas não chegará a isso, andará ali pelos 250, 300 milhões. Vale menos do que o bónus que o governo vai dar agora aos reformados. Ainda bem que o vai dar, mesmo assim é pouco, mas esse bónus vai custar 400 milhões. É mais do que vale a TAP. Bom, o que eu digo é, a TAP vale menos? Não, a TAP não vale nada, porque depois de pagar as indemnizações à ACO, Christine Humier Widner, acho que é assim que se chama, e aos pilotos ilegalmente despedidos ou dispensados, a TAP valerá rigorosamente zero. São indemnizações aos pilotos de 200 milhões por aí, à senhora vai ser para aí 20 milhões, portanto é mais ou menos aquilo que a TAP vale. Ou seja, a TAP valerá, no final de pagar estas indemnizações, bola, tanto como o ministro da sua tutela, Pedro Nuno Maserati, e tanto como o primeiro-ministro, naquela altura, António Costa. Associações de apoio a ciganos queixam-se da falta de verbas para os projetos. Isto veio no Observador. Diz que associações de apoio a comunidades ciganas afirmam que vivem de migalhas, essas associações, ao contrário de associações não ciganas que trabalham para as comunidades ciganas e que têm maior financiamento. É disto que se queixam estas associações. Ora bem, posto isto, pergunta-se. Portanto, vamos lá ver. Há associações de apoio a comunidades ciganas e associações não ciganas que trabalham para as comunidades ciganas. E o que mais haverá? Tudo a mamar das comunidades ciganas. Delas não, que elas não pagam nada a ninguém. Do Estado para alegadamente protegerem, não sabemos como, para trabalharem para a comunidade cigana. Há, portanto, associações ciganas e associações que não são ciganas. As ciganas queixam-se das outras, que ganham mais do que elas. Meus caros, isto realmente dá taxas para muita gente, não dá? Nós vamos sabendo isto porque eles se queixam. Quando se zangam as comadres é que nós vamos sabendo as verdades, certo? 6 urgências, mas está desatualizado. São 7 urgências fechadas e 2 ambulâncias a andar. Ontem e hoje. De futuro pode ficar só uma urgência aberta, para que é que vamos ter mais? E uma data de ambulâncias, por exemplo, 10 ambulâncias a andar. O problema das ambulâncias é que ambulâncias não faltam. Elas não se conduzem sozinhas, ainda não são os últimos modelos de carros e táxis que já há nos Estados Unidos, protótipos que se conduzem sozinhos. Aqui, não, as ambulâncias precisam de um motorista, e embora haja ambulâncias em Barda, muitas delas estão paradas nos parques dos bombeiros, porque não há quem as conduza, esse é o problema. Portanto, tem que haver ambulâncias, ok, isso há, não há quem as conduza, esse é que é o problema. Portanto, é melhor manterem as urgências abertas, porque vão perceber que se as fecham, vai haver muita gente que se vai dar mal, porque não vai haver ambulâncias para os transportar. Ora, em Espanha, a justiça espanhola prepara-se para julgar 8 pessoas por tentarem matar em Madrid, em 2023, um ex-dirigente do Partido Popular e do Vox, em nome do regime iraniano, e como aviso à Espanha e à União Europeia, ok? Tentaram matar um dirigente do Partido Popular e do Vox.
Irão tentou matar um político em Madrid como aviso à União Europeia. Tentou, mas não conseguiu. Mas isso é uma grande injustiça, esta gente ser presa, não é? O Irão manda matar, mas é por bem que ele manda matar. É apenas para combater o discurso de ódio destes políticos satânicos da extrema-direita, que são os do PP e do Vox, na verdade. Portanto, matamo-los, mas isso é um bem que nós fazemos. Portanto, está correto. Esta é a filosofia deles. Têm que matar o Ocidente, não é? E merecem o apoio de toda a comunistação social lista, menos a minha. A minha não merecem e só mesmo um Express Zero é que dava uma notícia destas. Só falta dizer que fizeram muito bem em tentar matar. Bruxelas propõe 33 milhões e meio para Portugal, mas cortes podem afetar a agricultura e coesão. O Ministro da Agricultura veio ontem dizer que Portugal vai perder 7 mil milhões entre aquilo que vai deixar de receber e aquilo que vai pagar a mais. Nós ainda não vamos pagar muito a mais este ano, para o ano que vem será pior, mas basicamente daquilo que vamos receber a menos. Serão cerca de 7 milhões, disse ontem o Ministro da Agricultura. E o que eu digo é outra coisa pior ainda. Esta é só a nossa esmola, os 7 mil milhões que vamos perder. Mas as contribuições serão quase iguais. E para o ano já pagaremos mais do que aquilo que viermos a receber da esmola europeia. Pelo menos é esse o pânico que estão a lançar. Sobre as populações, atenção, que isto a mama vai-se acabar. Não é só o jornalista que vai acabar, isso é por via do Chega, mas vai-se acabar a mama aos portugueses por via de não haver dinheiro da Europa e agora o dinheiro vai todo para as armas. 5% para a indústria bélica, portanto, deixa de haver dinheiro, tanto dinheiro pelo menos, para distribuir pelos países que estão sempre de mão estendida. O subsídio a dependentes da Europa, os pobrezinhos, os mendigos da Europa, que somos nós, os portugueses. Somos os que mais recebemos da Europa. E, portanto, vai haver menos 7 mil milhões. E 7 mil milhões dava a comprar 15 TAPs para aí. 15 TAPs ao preço que elas valem, e é o que se diz, que eu acho que ainda vale menos. Portanto, é isto que nós vamos deixar de receber e preparem-se que vai ser cada vez pior. Montenegro anuncia alargamento de apelo de deslocação para professores, não é verdade? A partir já de setembro, foi mais uma benesse. No debate do Estado da Nação, o Primeiro-Ministro revelou que o alargamento do apoio de deslocação a todos os professores do ensino público vai entrar em vigor já, portanto, agora já em setembro. No entanto, lembrou Mariana Mortágua, eu sei que vocês não sabem quem é, mas é uma política que antigamente tinha um partido, agora é ela sozinha, mais conhecida por Mariana de Esguelha, ou Mé. Há 4 meses o PSD e o CDS-PP foram os únicos partidos a votar contra esta proposta da autoria do BE. Será assim? E diz o polígrafo que sim, porque o polígrafo até hoje nunca conseguiu encontrar uma mentira em certos políticos. Já outros só conseguem encontrar mentiras, como é o caso de André Ventura, que por milagre esta semana encontrou-lhe uma verdade. Nem sei como, devem estar doentes, algum problema que aconteceu de saúde aos redatores do mentígrafo. O que eu digo é, porque é que será que com toda esta cobertura mediática diária nas TVs e jornais do regime, a Mariana tem cada vez menos votantes e agora vai enfrentar 4 moções de censura, 4 moções diferentes a dela, vamos ver como é que ela consegue ganhar aquilo. É porque a comunistação social, meus caros, que a leva ao colinho todos os dias, essa comunistação social vale cada vez menos, certo? E o Tribunal chumba o plano de insolvência da dona da Visão e determina o fecho da publicação. E eu digo, viva Portugal! 6 anos a denegrir o Chega. Teve finalmente este desfecho. Jornalixos, comunas e xuxas. Tudo para o desemprego. Mas não desesperem. Há ainda muito tuk-tuk para conduzir em Lisboa e TVDs, que é só o que se vê por todo lado, para conduzir também em Lisboa e toneladas de amêijoa para apanhar no Tejo. Ali debaixo da ponte viram a reportagem da TVI. Há lugar para todos, há emprego para todos, não desesperem, não precisam de ficar em casa sentados com os chinelos calçados a ver televisão e a receber o subsídio de desemprego. Não, podem ir trabalhar num destes 3 empregos que há com fartura para quem quiser. Cá está a revista Cegueira finalmente fechada, viva Portugal e o jornalismo isento. Tanto atacámos Ventura que fomos à falência. Isto são só algumas capas, porque capas com a Ventura são às dezenas. Isto foi aquelas que nós conseguimos encontrar. O Matos de Viana do Castelo, para quem manda um abraço, e que me mandou. Isto são apenas algumas, eu pessoalmente vi dezenas delas. Bom, é o que vai acontecer com todos os jornais
rádios e TVs escardoidos. É uma questão de tempo. O futuro próximo do jornalismo e da comunicação, perdão, da comunistação, como eu lhe chamo, socialista, é este. O futuro do jornalismo esquerdoqueiro português. Ontem foi um dia feliz, com o fecho daquela coisa chamada visão, que eu chamo cegueira. Senhores jornalistas, esta semana temos que dizer o pior possível do Chega, entendido? Porque senão, olha, não há nada para ninguém. Se querem manter os vossos ordenados de miséria, ouçam bem com atenção. A propósito, onde é que estão os jornalistas da visão? O pior de Portugal foi o frame que calhou do meu vídeo ontem, o episódio 200 de Desmontando o Jornalismo. Ontem, contei eu, foi o 200º, este será o 201º. E o nosso deputado europeu, Tanger Correia, numa missão a Taiwan, um território de importância geoestratégica para todos. Vejam o seu vídeo, que está também na minha página oficial do Facebook, João Tilio Oficial. O secretário-geral do PS desafia Montenegro a dizer a verdade sobre acordos com o Chega. Ele quer saber se há acordos ou se não há acordos, porque ele tem que saber se há acordos ou se não há acordos. José Luís Carneiro quer que o Primeiro-Ministro esclareça se Carlos Abreu Amorim, que o desmentiu o Primeiro-Ministro, estava a falar a verdade quando admitiu que havia um acordo de princípio com o Chega, tal. O que eu digo é, Zé Luís, o Chega não tem lepra, Zé Luís. Esse medievalismo já acabou. O Chega tem tanta legitimidade democrática e tem mais deputados que o PS, o teu partido, Zé Luís. Portanto, olhem, habituem-se, é democracia. Eu sei que não gostam mais da ditadura, mas olhem, aqui em Portugal, para já, ainda é só democracia, está bem? Temos aqui um Pancrácio, que pensa que é muito inteligente e veio entrevistar ontem a Rita Matias, que lhe respondeu a tudo. Aquilo não foi uma entrevista, foi um debate, mas realmente houve lá uma pergunta que ele, no meio de 20 ou 30 perguntas, onde a tentou entalar de todos os temas da atualidade, perguntou-lhe se ela sabia quanto é que era o RSI médio. E ela disse que realmente não sabia, nem sei se alguém sabe qual é o RSI médio, porque eu tenho mesmo a certeza que ninguém sabe. Porque o número que ele apresentou lá, nem foi ele que apresentou, apareceu em rodapé um número, foi um número como outro qualquer. Eu estive à procura, hoje e ontem também, e não encontrei nada disso. RSI médio, isso é uma estimativa, nunca ninguém saberá ao certo qual é o RSI médio. Porque o RSI médio pode ser por cidadão ou pode ser por agregado familiar. E geralmente aqui no interior é por agregado familiar. E se ele está a dizer que é de 110, 130, 190, é mentira. Pode chegar a 240, 270. Isso está lá tudo, é só procurar. Está bem como eu procurei. E agora 270 vezes 4 pessoas dá 1000 e tal euros, certo? Portanto, não venha lá com os 130, porque isso é, o que interessa é quanto é que recebe a família e não cada pessoa. Porque vivem os 4 na mesma casa, ou 5, e às vezes são muito mais do que isso, está bem? Pronto. Mas foi a única coisa que ele perguntou à Rita e que ela simplesmente disse que, obviamente, não tinha de memória, porque eu aqui ajudo, porque ninguém tem. Todos os números que apresentarem são falsos. Mostrem-me que o número que apresentarem sobre o RSI é verdadeiro. E outra coisa, e mostrem-me a que ano é que corresponde. Porque os últimos que eu encontrei foi 2023 e nós já estamos em 2025. Eu gostava muito de saber onde é que o jornalismo vai buscar os dados a que nós não temos acesso, mesmo nos órgãos oficiais. Não temos acesso a isso. Como é que eles têm? É a segunda vez que me acontece isto com o Diário do Largo do Rato. Isto era uma notícia de França, 10 polícias feridos em confronto noturno no centro de França. Quando quis publicar, aparece-me esta mensagem em baixo, vocês não conseguem ver, a vermelho a dizer que não se pode, a publicação que estás a partilhar não pode ser carregada. Ela está lá. Ela não foi retirada. Eu é que não a posso partilhar. Não gostam de mim. É a segunda vez que isto acontece neste Diário do Largo do Rato. Não me deixam partilhar as suas doidices. Não tem sentido de humor nenhum. Nenhum. A conferência da CPLP, que ninguém sabe o que é ao fim e ao cabo, termina num impasse. PALOPs, não é, que são os países de língua oficial portuguesa de um lado, Portugal, Brasil e Timor do outro, na escolha da presidência. Falta saber a Guiné Equatorial, que também meteram isso como um PALOP, eles não conhecem uma palavra de português. É como os imigrantes que se querem nacionalizar portugueses. A Guiné Equatorial é brutal. Então terminam num impasse, ou seja, para que é que servem estas conferências? Não servem para nada, para gastar dinheiro, é uma inutilidade absoluta, só serve para gastar milhões e convidar timorenses para virem viver para Portugal, mas depois vêm viver para onde? Para debaixo da ponte, porque não há mais sítio nenhum.
uma vergonha. Isto não serve rigorosamente para nada. A divisão não é mais entre a esquerda e a direita, mas entre patriotas e globalistas. Tem toda a razão Marine Le Pen. Realmente não faz sentido falarmos em esquerda e direita, o que faz sentido é falarmos nas grandes filosofias que antigamente a esquerda e a direita suportavam. Hoje já não tem nada a ver com o projeto social, com a sociedade que nós imaginamos para o futuro. Não, hoje tem a ver com a sobrevivência. Ou defendemos a nossa nação, ou defendemos o nosso país, aquilo onde nós nascemos, aquilo onde nós estamos, ou então deixamos que os outros venham tomar conta disto, ou deixamos que a nossa classe política venda isto ao retalho, deixe entrar para cá milhões, até o chamam, não deixam apenas, chamam-nos para cá, como se nós tivéssemos estruturas para 1,6 milhão, 2 milhões,1, 3 milhões,4, é o que calhar, porque nós não conseguimos controlar absolutamente nada. Portanto, é realmente entre patriotas, aqueles que querem manter a sua pátria, que a querem proteger dos ataques externos, e os globalistas que acham que nem deve haver pátrias nenhumas, nem deve haver célula fundamental da sociedade, que é a família, devem ser retirados os filhos aos pais, como eu já vi aí em alguns partidos a dizer, não, os filhos não são dos pais, os filhos são do Estado, o Estado é que tem que os criar. Nem Karl Marx teve coragem de dizer uma coisa destas, pois hoje em dia estes wokeeiros loucos, louqueiros como eu chamo, têm coragem de dizer coisas deste género. Destruir a família, destruir as células fundamentais de cada país, acabar com a sua história, apagá-la completamente e mandar entrar gente de todo o mundo, não sei para quê. Essa parte é que me falta saber, eu acho que ninguém sabe. Os partidos de esquerda querem que eles entrem aos milhões, que é para daqui a 5 anos votarem neles. Isso percebe-se. Agora, porque é que em todo o mundo, claro, agora já está a haver grande travão a isso, mas até há poucos anos deixaram entrar toda a gente desta forma completamente desregulada e escancarada. Porquê? Há de haver aqui uma razão que, sinceramente, já pensei em muitas, mas ainda não consegui encontrar aquela razão simples. E é a razão simples é que é a verdadeira. Não são as ideias muito rebuscadas e as razões e as argumentações muito rebuscadas. São sempre as mais simples. Deixo-vos aqui um convite, escrevam aqui nos comentários deste vídeo qual é a vossa razão, qual é a vossa ideia para toda esta loucura que nos está a acontecer desde a pandemia até aos nossos dias. Foi a pandemia, a seguir esta imigração em massa desregulada, com toda a gente a bater palmas, eles a viverem em barracas, a viverem seja onde for, 20 num quarto. Digam-me, qual é que é, na vossa opinião, a razão que está por trás de tudo isto, o objetivo que está por trás de tudo isto? Eu vou ler com atenção. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.